Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um documentário no qual eu vou lhes falar sobre a animação. A animação, ou também desenho animado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou todo mundo, vamos assim dizer, já viu a animação. E a animação, ela não se restringe apenas à animação tradicional, que a maioria já conhece. Tradicional, comum, mas a animação, ela tem muitos horizontes. Não é só a tradicional que nós conhecemos. Tem os vários formatos, várias histórias. Bom, várias histórias tem, mas e os formatos? Portanto, nesse documentário nós vamos conhecer algumas informações sobre os vários meios de animação. Bem, então vamos agora conhecer os vários meios de animação e até daqui a pouco. A animação tradicional, também conhecida como animação por célula, animação clássica ou animação desenhada à mão. A mais velha e historicamente a mais popular forma de animação. Em um desenho animado de forma tradicional, cada quadro é desenhado à mão. Essa técnica foi a forma dominante de animação no cinema até o advento da animação digital. Animações com sombras. Nem mesmo existia o cinema e as pessoas já faziam uso de sombras. Bom, pelo fato de não ter luz e o pessoal usar vela, não é de se admirar. No qual dava a impressão de uma animação, o que se usa ainda hoje quando se falta luz. O jogo de sombras começou há muitos e muitos anos, na verdade foram milênios, e foram usados para contar histórias. O primeiro show de projeção de sombras foi realizado em 1795, quando se apresentou ao público uma exibição de natureza histórica de conteúdo fortemente ideológico, com o auxílio de uma lanterna movediça dando impulso a uma animação posteriormente conhecida como 3D, embora de forma ainda rudimentar. Lotte Heininger é um grande exemplo dessa animação feita em sombras. As Aventuras do Príncipe Ahmed é um exemplo, além de usar também o uso de recortes. Contos da Noite, uma animação francesa, esse é mais recente. Bom, nem tanto, é de 2011, mas vale como exemplo. Animação por stop motion significa quadro a quadro. Uma técnica de animação muito usada em recursos de uma máquina fotográfica ou de um computador. Utiliza-se modelos reais em diversos materiais, sendo os mais comuns a madeira de árvore que tenha troncos e a massa de modelar. No cinema, o material utilizado tem de ser mais resistente e maleável, visto que os modelos precisam durar meses, pois os eventos de moda para cada um têm um desgaste diferente. Nem toda animação stop motion é composta apenas por objetos, atores humanos, como também pode ser utilizados. São necessários aproximadamente 24 quadros por segundo para criar um segundo de animação, o que vem aí a origem de 24 quadros por segundo. Dependendo do processo, são tiradas até 600 fotos ou mais dos artistas. Os modelos são movimentados e fotografados quadro a quadro. Esses quadros são posteriormente montados em uma película cinematográfica, criando a impressão de movimento. Nessa fase pode ser acrescentados efeitos sonoros como a fala e música. Animação de recortes. No inglês é cut-out animation. Uma técnica específica de animação que utiliza personagens, objetos e cenários recortados de materiais como papel, cartão, tecido e até mesmo fotografias. E os mais antigos filmes de animação se derivam desse recurso. Longa-metragens conhecidos foram realizados com animação de recortes, como o famoso filme argentino O Apóstolo de Quirino Cristiani. Cruzamento de animação com filmes. Ocasionalmente uma produção irá combinar imagens live action e animação. As cenas em live action dessas produções geralmente são filmadas em primeiro lugar atores que fingem que estão interagindo com os personagens animados. Pensa no trabalho. Adereços ao cenário e a animação só então será adicionada mais tarde para fazer parecer como se ele sempre esteve lá.
Usando a rotoscópia, esse método é raramente usado, mas quando é, pode ser feito para efeito fantástico, imergindo o público em um mundo de fantasia onde seres humanos e desenhos animados coexistem. Live action e animação foram misturados em filmes como Alô Amigos, Mary Poppins, Uma Cilada para Roger Rabbit, Space Jam, Os Trapalhões no Rabo do Cometa, Brasil Animado, entre muitos outros. A técnica também é usada significativamente em comerciais de televisão. A animação com bonecos. Uma animação feita com bonecos ao invés de desenhos. A primeira animação desse tipo foi The Beautiful Łukanida, do diretor polonês Władysław Starewski. O que também é uma coisa bem divertida e interessante, usar bonecos para animação. E divertido, é claro. Anime se refere a uma animação desenhada à mão ou por computação gráfica no Japão. Fora do Japão, em inglês, anime refere-se à animação japonesa, especificamente a animação produzida no Japão. Essa palavra é a pronúncia abreviada de animação em japonês, onde esse termo se refere a qualquer animação, não importa o país. Para os ocidentais, a palavra refere-se às animações oriundas do Japão. A origem da palavra é controversa, podendo vir da palavra animation, animação, ou da palavra francesa anime, animado, versão defendida por pesquisadores como Frédéric L. Schott e Alphonse Molinet. As primeiras animações comerciais japonesas datam de 1917. Um estilo de arte característico surgiu na década de 1960 como as obras do mangaka Osamu Tezuka e se espalhou nas décadas seguintes, desenvolvendo um grande público doméstico. O anime é distribuído nos cinemas por meio de transmissões de televisão diretamente para a mídia doméstica e pela internet. Além das obras originais, os animes são muitas vezes adaptações de mangás, que são os quadrinhos japoneses, light novels, videogames também, classificados em vários gêneros como comédia, drama, terror, ficção científica, etc., e visando vários públicos amplos e de nicho. Uma boa parte das animações japonesas possui sua versão em mangá. Os quadrinhos japoneses. Os animes japoneses e os mangás se destacam principalmente por seus olhos geralmente muito grandes, muito bem definidos, redondos ou rasgados, cheios de brilho e muitas vezes com as cores chamativas para que dessa forma possam conferir mais emoção aos seus personagens. Animes podem ter o formato das séries para televisão, filmes ou home video ou via internet. O anime é um meio diversificado com métodos de produção distintos que se adaptaram em uma resposta às tecnologias emergentes. Combina arte gráfica, caracterização, cinematografia e outras artes de técnica imaginativas e individualistas. Comparando com a animação ocidental, a produção de anime geralmente se concentra menos no movimento e mais nos detalhes das configurações e no uso de efeitos de câmera, como panorâmicas zoom e ângulos. Diversos estilos de arte são usados e as proporções e características dos personagens podem ser bastante variadas, com uma característica comum sendo olhos grandes e emotivos. A indústria do anime consiste em mais de 413 estúdios do Japão, incluindo grandes nomes como Estúdio Ghibli, Gainax e Toei Animation. Os animes atingem a maioria das vendas de DVD e têm sido um sucesso internacional após a ascensão de dublagens em exibições televisionadas. Este aumento de popularidade internacional resultou em produções não japonesas usando o estilo de arte anime, mas essas obras têm sido definidas como animação influenciada por animes, tanto por fãs quanto pela indústria. Animações adultas. Olha, esse tipo de animação apresenta um conteúdo mais pesado, vamos dizer. Não necessariamente pornográfico, o que às vezes tem, mas sim pelo fator de que não é uma animação adequada para crianças e muitas vezes nem mesmo para adolescentes. Esse tipo de animação é destinado ao público mais velho, que se enquadra tanto para adolescentes, dependendo da idade, quanto para adultos, principalmente para adultos, com um conteúdo que seja mais pesado. O primeiro desenho, realizado através de um projetor moderno,
Animação digital é a arte de criar imagens em movimento utilizando computadores, mais especificamente usando recursos de computação gráfica, que surgiu durante a era da animação por computador. É um subcampo de computação gráfica e da animação. São criados cada vez mais trabalhos com o uso de gráficos 3D, mas ainda se usam bastante os gráficos 2D. Por vezes o destino da animação é o próprio computador, mas por vezes é outro meio, como filmes dedicados para publicidade e cinema. O termo mais geral são imagens geradas por computador, o famoso CGI, no inglês é CGI. Abrange cenas estáticas e imagens dinâmicas, enquanto animação por computador se refere apenas a imagens em movimento. Arte digital. A animação com pinturas, aquela que se produz no ambiente gráfico computacional, tem como objetivo criar obras de arte multimídia por intermédio de software e hardware num espaço virtual. Existem diversas categorias de arte digital, tais como pintura digital, digigravura, modelagem digital, fotografia digital, animação digital, vídeo digital, entre outras coisas digitais, que podem ser apreciados depois impressos em um suporte 2D ou em objeto 3D, mas são melhor exibidos no próprio ambiente que foram produzidos. Proliferam-se em comunidades virtuais voltadas à divulgação desse tipo de expressão artística. A arte digital só pode ser estendida no âmbito da arte contemporânea. Um grande exemplo de animação com pinturas é Com Amor, Van Gogh. Fantasmagorie foi um curta-metragem animado. Ele é considerado oficialmente o primeiro desenho animado da história do cinema. Foi feito por Emile Cole, conhecido como o pai da animação. O Apóstolo foi o primeiro longa-metragem animado e foi dirigido pelo argentino Quirino Cristiani. Isso mesmo, vocês ouviram certo. A primeira animação em longa-metragem não é dos Estados Unidos, é da Argentina. O segundo filme de animação foi As Aventuras do Príncipe Ahmed, dirigido pela alemã Lotte Heiniger, e também do franco-húngaro Bertolt Bartos. Mas O Apóstolo está considerado como uma animação perdida, então nesse caso passa para As Aventuras do Príncipe Ahmed. Ainda assim não deixa de ter sua relevância. Em 1933 aconteceu do primeiro curta de animação da Disney a ganhar o Oscar nessa categoria. Foi o curta-metragem de animação Flores e Árvores. Branca de Neve e os Sete Anões se tornou o primeiro longa de animação a ganhar um Oscar, mas não foi em alguma categoria específica, e sim um Oscar honorário. O primeiro longa-metragem de animação brasileiro foi a animação Sinfonia Amazônica, em 1951. A Bela e a Fera foi o primeiro filme de animação, detalhe, da Disney, a ter uma indicação ao Oscar de melhor filme. Algo inédito na história da academia. Aconteceu em 1992, perdeu para o filme O Silêncio dos Inocentes. O Rei Leão foi a animação de maior sucesso da história do cinema da Disney. Arrecadou mais de 980 milhões, com um detalhe: animação desenhada à mão. Em 2002, Shrek se tornou o primeiro filme em longa de animação a ganhar o Oscar de melhor filme de animação em longa animado. É da DreamWorks e rendeu mais 3 sequências. O primeiro e único anime a ganhar o Oscar de melhor longa de animação foi
um filme do Hayao Miyazaki, que é A Viagem de Chihiro, lançado no mesmo ano que Shrek. E também o único numa língua que não seja o inglês. E então, o que é que vocês acharam? Como vocês viram, a animação tem muitos, diversos horizontes, várias técnicas, vários formatos. É difícil definir um preferido. Para falar a verdade, não é questão de preferido, mas sim com uma animação bem feita, bem estruturada. Por exemplo, eu acho muito legal as animações feitas em massa, ou como se diz, stop motion, quadro a quadro. E os animes, um estilo assim que parece um pouco ocidental, porque os olhos bem apertados dos japoneses ficam um pouquinho arredondados, mas ainda assim não deixa de ser interessante. Cruzamento de animação com filme, que a propósito não estou contracenando com nenhum desenho, porque se tivesse, eu teria que primeiro contracenar com o nada, como vocês sabem. A animação é algo muito legal de se ver, e tem animação também que não se restringe a crianças. Sim, existe animação para adultos. Enfim, a animação ela é muito expansiva, muito diversificada e interessante. E como vocês já sabem, não tentem fazer as piadas dos desenhos na vida real. Como, por exemplo, tentar pintar um túnel com uma tinta e achar que vai escapar, porque isso não funciona. Ou então só vai cair do precipício quando não tiver mais chão. Aham, já cai na hora. Bem, pessoal, eu fico muito feliz em poder ter compartilhado essa informação com vocês sobre o mundo da animação. Até lá e que Deus abençoe vocês. Saudações, pessoal. Tudo bem com vocês? Saudações, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse é um documentário no qual eu vou lhes falar sobre a animação. Tanto que o nome desse documentário é Animação. O que é animação? É quando a pessoa vai numa festa e se anima. Tá bom, tá bom. Eu acho que a piada não tem muita graça. A animação. Animação. Bem, e então, isso é tudo, pessoal.